Eu amo o testemunho, porque é a prova das coisas que não se veem. Isso que nós vimos aqui é a prova de uma fé genuína, de uma fé eficiente e de uma fé em um Deus que nunca muda. Eu já me perdi no horário, Lucão, até que horas que tem aqui? Não, mas vou terminar já, não vou ficar uma hora aqui não. Mas eu queria finalizar esse momento. Eu tinha uma palavra para compartilhar e obviamente que foi um pouco diferente do que aconteceu. Eu venho com algo preparado e disponível para o Senhor. Mas deixa eu começar agora da parte que deveria ser no padrão normal, ser a primeira parte, mas só para quem não me conhece. Sou o pastor Vitor, queria mostrar minha família aqui. Minha esposa, pastora Fernanda. Meu primogênito Davi, com 4 anos. Minha princesinha, que até alguns meses atrás era caçula. Esther com 2 aninhos. E nós estamos aguardando a Maria, que nasce mês que vem. Nossa família linda. Eles são a minha base, a razão de eu estar aqui. E queria só rapidamente falar um pouco. Sou, junto com a minha esposa, pastor do Ministério Voi Upper, lá de Bauru. Pastor Danilo Mesquita. Nós hoje estamos pastoreando essa galera maravilhosa, os jovens da nossa igreja. Estamos lá como pastores do Ministério Upper desde março de 2022. E temos vivido grandes coisas. Trouxe alguns discípulos meus aqui. Eles são meio folgados, devem estar entregando palavra aí. Deixa eu ver onde eles estão. Levanta a mão os meus meninos. Guilherme, Luan, Mateusão. Cadê meu atalaia? Lucas, líder da intercessão. Todos eles estão ativos no ministério, são líderes ou servem nos ministérios como liderança. Estão aqui nos acompanhando. Tem algumas fotos só de alguns momentos que a gente tem vivido ali como igreja. Esse é um dos nossos culto upper. Temos buscado o Senhor desesperadamente e até que Ele venha nós não vamos parar. Amém? E é isso que a gente está vivendo aqui. Nós temos buscado constantemente lá. O Senhor tem dado uma graça de presenciarmos vários sinais e maravilhas do nosso ministério. Só para compartilhar um dos testemunhos que nós vivemos há alguns dias, sábado passado, no nosso último culto upper. Nós estávamos ali em um momento de celebração. Eu estava pregando sobre o poder da celebração da igreja, o poder de nós nos alegrarmos em tudo, independentemente das circunstâncias. E eu acho que deu certo o vídeo. Eu queria só passar um vídeo que ele traz um resumo, eu vou narrando ele. É um vídeo que nós até postamos no nosso Insta, que é como se fosse um resumo do que nós vivemos lá. E nós temos falado sobre algo que mexe no nosso coração. E essa canção reflete um pouco isso. Que nós precisamos ver. Se eles soubessem quão lindo você é. Vai mostrar algumas curas, por isso que eu trouxe o vídeo. Se eles soubessem quão lindo você é, deixariam tudo, estava com uma sinusite, uma enxaqueca muito forte. Foi curado. Essa menina estava com um problema de depressão, saiu de lá sem peso algum. Se eles soubessem quão lindo você é. Essa menina tinha 1 centímetro a menos na sua perna. E olha o resultado daquilo que nós fizemos por convicção no Senhor. Ela foi curada. E a sua perna cresceu 1 centímetro durante o nosso culto. E nós celebramos a Jesus. Deixariam tudo, casas e cavalos, coisas e oportunidades vão. Nós celebramos a Cristo. Você pode celebrar Jesus? E nós temos trazido isso como parte da nossa história exatamente porque há um tempo atrás eu estava estudando algumas coisas, sendo ministrado pelo Espírito, e de repente eu peguei uma matéria
do Instituto de Oxford, uma universidade lá de Londres, nos Estados Unidos. E todos os anos eles têm uma equipe que se junta, vários mestres, vários conhecedores, pessoas estudadas da área da gramática, da linguística e também de outras áreas da ciência. E eles tentam definir sempre a sociedade no determinado ano. E eles tentam buscar uma palavra para definir. E aí eles estavam buscando definir a sociedade no ano de 2024. E olhando o comportamento, olhando a predominância de atitudes de 2024, eles chegaram a um termo para definir. E o termo foi brain rot, ou seja, uma palavra em inglês que significa empodrecimento do cérebro. E eu sei que agora isso está mais em evidência, começou alguns postarem conteúdo sobre isso, mas eu já tinha pregado isso para a nossa galera faz um tempo. Porque quando eu li isso, eu comecei a ler a reportagem, e eles falaram que o público que mais foi avaliado nessa pesquisa foi o público adolescente e jovem. Isso fala que cada vez mais, na visão deles, os nossos jovens estão com o seu cérebro podre. Por quê? Porque aumentou de 230%, o aumento de 230% de conteúdo, de consumo de conteúdos digitais que são fúteis, triviais. Então, os nossos jovens e adolescentes da sociedade como um todo estão consumindo mais conteúdo digital podre. Por exemplo, conteúdos como você ficar olhando um cachorro atrás do seu rabo. Isso só tem produzido algo nos nossos jovens, a liberação de uma substância química chamada dopamina, que faz você querer conteúdos rápidos, que não fazem o seu cérebro se esforçar em trabalhar atividade cognitiva. Então o que acontece? Você só consome conteúdos podres, que não fazem você pensar, como por exemplo, quando você vai estudar álgebra, quando você vai estudar química, quando você vai buscar entender a tabela periódica, quando você vai buscar entender uma análise sintática, quando você vai estudar a história do seu país para entender um pouco como que foi a revolução, o descobrimento do Brasil, quando você pega para se esforçar e assimilar, isso obviamente traz trabalho, isso traz esforço. Agora quando você abre lá o seu TikTok, quando você abre o seu Instagram, você só fica vendo esses conteúdos de consumo rápido, que nada te agrega, mas só fica te tomando ali, isso libera dopamina. E dopamina, ela é mais viciante do que a cocaína. Ela é mais viciante, porque a cocaína ela libera a dopamina, mas esses conteúdos digitais estão produzindo tanta dopamina que está pior que a própria cocaína. Então a nossa galera está consumindo isso, e quando eu li isso, machucou, feriu o meu coração. Por quê? Eu não sei vocês, mas não importa o que o mundo diga, não importa o que a ciência diga, não importa o que um laudo médico diga, não importa o que um estudioso com PhD diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu posso ter. Eu faço aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. E aí quando eu vou para a Bíblia, é ela que define quem são os jovens na visão do meu Senhor. E aí inevitavelmente eu tenho que ir para 1 João 2,14. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que Deus os escolheu jovens, porque vocês são fortes, vocês não têm um cérebro podre, muito pelo contrário, vocês têm força, vocês são uma máquina. E por quê? Porque a palavra de Deus permanece em vocês. O segredo para nós mudarmos esses quadros, o segredo para que a juventude cristã seja a resposta para essa juventude brain rot, é que nós vamos ter a palavra de Deus permanentemente no nosso coração. Se vocês fizerem como Davi, que tinha na lei do Senhor o seu prazer, e nessa lei, como diz o Salmo 1, ele meditava de dia e de noite, sabe o que vai acontecer? Os seus olhos passarão a ganhar corações, o seu coração passará a ganhar olhos. Você vai passar a entender as posturas de homens que nós lemos na Bíblia,
que mesmo diante daquilo que no natural eles estavam vendo, com olhos no coração, eles não se importavam. Todo mundo estava com medo de um homem que era um gigante filisteu chamado Golias. Um homem amedrontador, um homem intimidador, um homem que colocou por 40 dias o exército de Israel com o rabinho entre as pernas, temendo. Um homem colocou um exército. Mas aí de repente tinha um adolescente lá, um jovenzinho, que tinha a palavra permanente, que tinha a unção repousando sobre a cabeça, tinha a presença queimando no coração. E ele olha para aquele gigante, sabe o que ele declara? Quem é este incircunciso que está afrontando o exército do Deus poderoso? Esse cara é louco. E aí ele fala, deixa eu enfrentar. Ele sabia que não era pela habilidade dele. E ele declara isso: ô gigante, você pode ser marombado, você pode ser bodybuilder, você pode ser o cara mais amedrontador aos olhos humanos, mas eu não estou vendo com esses olhos. Eu tenho uma fé em um Deus que coloca olhos aqui, ó. E eu consigo ver o final, e por isso que eu já me movo agora, conforme a vitória que eu já estou vendo. E ele fala, você vem contra mim com espadas, com lanças. Sabe contra o que eu vou com você, gigantão? Com a força do Senhor. E o resultado você já sabe. Ele volta com a cabeça do gigante na mão. Poderia falar de Josué e Caleb, os espias que junto com os outros 10 olharam a mesma terra, viram os mesmos gigantes. No natural todo mundo viu a mesma coisa. Os 12 espias de Números viram as mesmas coisas. Mas por que 10 deles deram um relatório e 2 deram outro? Porque vamos imaginar que 10 já estavam como os brain rot, o cérebro podre, o cérebro já estava dominado pelas coisas deste mundo, o cérebro já estava se preocupando com o que eles viam, não com o que eles criam. E aí quando os 10 dão um relatório dizendo, realmente, povo de Israel, a terra é incrível, a promessa que Deus nos deu é maravilhosa, a terra flui leite e mel. Eles pegam inclusive um cacho de uvas gigante, mas a conclusão que eles dão é, porém, existem cidades fortificadas, gigantes, néfilins, que são intransponíveis, e por isso eles vão nos matar, porque eles estavam se vendo com as lentes do natural. E aí 2 daqueles, assim como Davi, que tem a palavra permanente no coração, que são movidos pelo que a palavra de Deus diz, e não há negociação. Nós não podemos negociar com os princípios. Eles não dão opção para nada. E eles falam assim, gente, vocês estão malucos? Tudo isso que eles falaram realmente é o que nós estamos vendo no natural, mas nós não somos movidos por aquilo que os nossos olhos naturais veem. Nós somos movidos por um Deus que desde o princípio se mostrou fiel, e Ele nos prometeu a terra, tão somente vamos descer e a possuiremos. 2 jovens, e o resultado é que só esses 2 realmente possuíram a terra. Então você tem que ser definido pela palavra. Quantos aqui sonham em ver toda a juventude de Pirajuí rendida aos pés de Jesus? Isso só depende do quanto você vai ter a palavra permanente em você, e o quanto que a palavra vai determinar os seus passos. Tudo isso que hoje vocês estão vendo no nosso ministério, sempre quando eu vou orar por alguém por cura, eu nunca fico preocupado com o resultado. Eu vou com a palavra na minha cabeça sem ter a opção de viver outra coisa. Eu vou com base em Isaías 53, eu vou com base nas direções de Jesus nos evangelhos. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e essa autoridade eu vos dou. Então, portanto, vão, orem pelos enfermos, libertem os cativos, preguem as boas notícias de salvação. De graça vocês recebem, de graça vocês também dão. São essas verdades que me movimentam, as verdades que tudo aquilo que o Senhor fez, Ele falou, é tudo isso que vocês estão me vendo fazendo. Tudo isso é possível se você crer, porque você fará as mesmas obras, e obras maiores, porque eu estou indo para o Pai. Então a gente começa a se mover sem esperar o resultado, porque é a palavra, é no nome de Jesus
que eu declaro para o corpo: corpo, volte à sua essência, enfermidade, saia no nome de Jesus. É essa voz que tem que definir. Nós precisamos ter a palavra. Então, se você não tem o hábito de ler a palavra de Deus, mude isso agora. Pastor, eu não gosto de ler, não tem problema. Talvez você não gostava de treinar na academia, mas quando o seu corpo ficou bonito, e talvez as menininhas ou os meninos passaram a olhar diferente, você foi e treinou. Não tem problema, a gente não faz o que a gente gosta, a gente faz o que é preciso. Ninguém quis sofrer na pele por amor a Cristo, naturalmente. Você acha que os mártires desejavam morrer? Não. Mas se fosse preciso, como Paulo falou, eu já estou crucificado com Cristo. Então, se for preciso cortar minha cabeça, corta. Vai doer ali, vai ser rápido. Se for preciso ser queimado vivo, eu aceito. Porque é mais seguro ser lançado em uma fornalha ardente, onde pela convicção nós sabemos que é o melhor lugar, do que ficar fora dela num lugar de idolatria. Porque a proposta é: ou vocês adoram o imperador, ou vocês adoram esse rei, ou vocês vão ser jogados. E eles sabiam que pela palavra que permanece neles, não haverá nenhuma outra adoração a não ser a Deus, o único digno de ser adorado. Não adorarás outro Deus além de mim. Primeiro mandamento dado por Deus a Moisés. Então eles falaram: não, a palavra me define, eu não tenho medo do fogo, eu não tenho problema com o fogo. Se é para morrer, para cumprir a palavra, nós jovens, pode jogar no fogo. Qual que é a consequência? Eles têm um testemunho para contar e uma experiência para compartilhar com seus filhos. Imagine Misael, Ananias e Azarias, depois de um tempo, podendo contar para os seus filhos: filho, teve uma vez que o papai estava com 2 amigos. Nós éramos jovens, 15, 16 anos. E aí houve um decreto no reino, que se nós não nos prostrássemos em adoração ao grande rei da Babilônia, a Nabucodonosor, nós seríamos jogados numa fornalha que era bizarra. Papai no momento ficou com medo. No momento eu comecei a olhar todo mundo fazendo a mesma coisa, eu quis ser influenciado pela maioria. Mas aí, como se uma voz viesse dentro de mim e me dissesse: não é isso que eu ensinei você. Não há outro Deus além de mim. A nenhum outro Deus você preste culto, a nenhum outro Deus você se dobre. E aí, com muito temor, ele fala: filhinho, papai não se dobrou. Só ficou a gente no meio de uma galera rendida a um rei. Eu falei: eu só me dobro diante do rei dos reis. E aí veio a direção: então tá bom, não se dobrou? Aumenta. Eles pediram para aumentar, filho, o calor da fornalha. Papai não sabia se ia sobreviver. Eu estava com um pouquinho de medo no caminho de morrer, mas eu sabia, pela palavra de Deus, que se eu morresse ali, eu ia estar num lugar muito melhor, o lugar que nós estaremos daqui a alguns anos. E aí o que ele tem para contar de experiência por obedecer a palavra é que quando são jogados lá, nem um fiozinho do algodãozinho da roupa dele se queimou. E o fogo era tão intenso que Deus permite que todos saibam a intensidade, porque o cara que joga eles morre queimado. Era um calor tão forte que a poucos metros antes de entrar já matava. E de repente estão os 3 lá, uma reunião de oração dentro do fogo. Só que tinha um 4º homem. Porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra aponta para aquele que é a palavra. Quando você vive a palavra e ela permanece em você, você permanece andando com aquele que é a palavra, a presença de Deus. Ela é tudo que nós precisamos. Vocês acabaram de ver isso na prática. Quando a presença vem no lugar, quando você interage com aquele que é a palavra, que veio entre nós, habitou entre nós, que existia desde o princípio,
Por intermédio dele todas as coisas foram criadas, de modo que sem ele nada teria sido feito. Quando ele vem e nós contemplamos ele, nós adoramos ele, a presença dele está no lugar, e aí acontece isso: o fogo não te queima, o pecado não te influencia, os seus valores são invertidos, você passa a querer perder para ganhar, você passa a querer servir porque é mais alegria em dar do que receber, você passa a perdoar 70 vezes 7, se for preciso. Você, como ofendido, toma a iniciativa de liberar perdão para o ofensor. Você que foi abandonado pelos seus pais, machucado pelos seus pais ou por um deles, você toma a iniciativa de ir lá e falar: Pai, você me abandonou, mas eu te amo. Eu te amo e não tem nenhum peso de culpa sobre você. Isso dá um chute na cabeça do seu pai. Por quê? Porque você não vive aquilo que te ensinam lá fora. Você não vive pelas leis naturais, você vive pela palavra, e a palavra nos ordena a fazer isso. A palavra nos ordena a perdoar a quem nos tem ofendido. A palavra nos ordena a sermos generosos, a darmos, a preferirmos dar honra a receber. Então, se vocês viverem a palavra e andarem na presença, aí sim a terra vai conhecer o céu. A oração de Jesus de Mateus 6: venha o teu reino, venha, que seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Foi o que Jesus fez, e nós estamos sendo chamados para viver isso. Jovem, você carrega essa força porque a palavra permanece em você, então você é louco o suficiente para crer em tudo o que ela diz. Nós precisamos mostrar para a nossa juventude que a palavra ela é infalível. Então, se na palavra existe curas e sinais para que possam acompanhar os que creem, por que nós não estamos manifestando? Porque estamos enfraquecidos por não ter a palavra em nós. Não é a sua habilidade, não é a sua condição financeira, não é o seu estado emocional, não é o seu contexto social que te traz força, é a palavra de Deus que te traz força, é a presença do Espírito Santo, é o relacionamento com o Espírito Santo, é a obediência. É isso que nos faz viver essas experiências como de Misael, Ananias e Azarias, como de Davi, como as experiências dos apóstolos, as experiências dos avivalistas. Então nós precisamos debruçar os nossos corações na palavra todos os dias. Tem muita gente que fala: pastor, eu não tenho fé. Eu falo: por quê? Ele falou: eu não consigo crer. Leia mais a palavra. As pessoas associam o exercício de fé com o estado da sua emoção. Você não precisa sentir para se mover. Isso é a sua alma. Jesus fala isso diante da declaração de Tomé: felizes são os que não viram e creram. Ele permitiu que Tomé colocasse os dedos nas suas feridas, nas marcas, para ele ver. Mas ele falou: melhor ainda, mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Eu falo para os meninos: gente, orem por cura, se movam. Mas se não curar, ora para outro. Se não curar, ora para outro. Se não curar, ora para outro. Uma hora vai acontecer. Não estamos preocupados com o resultado, estamos nos movendo de acordo com a palavra de Deus. Pastor, mas eu estou orando tanto por uma transformação na minha casa. Continue orando. Você se move pela palavra. Persistência. Pastor, mas eu sonho em fazer aquela faculdade naquele lugar, é impossível passar lá, é o vestibular mais concorrido do Brasil. Uau, que excelente oportunidade para Deus glorificar o nome dele através de você, para você quebrar todos os paradigmas. Eu amo viver as curas porque quebramos paradigmas. Esses tempos atrás nós oramos para uma menina com câncer aqui no linfoma, e foi curada na hora. Sumiu na hora o tumor, e ela vai lá no médico, faz o exame, e ele não tem o que falar, a não ser reconhecer que alguma coisa aconteceu que ele não sabe explicar. E ela fala: Jesus me curou. E várias outras experiências. O que se explica? Um jovem
Na verdade, um adolescente, não tinha nem feito 18 anos, chorar porque sua mãe não queria deixar ele batizar. Vocês já viram isso? Normalmente a gente vê o contrário, os pais brigando para o filho batizar. Mas quando a gente começa a viver a lógica invertida, nós vemos um filho sendo exemplo de cristão dentro de casa, trazendo o reino para casa e enfrentando resistência e chorando porque ele é submisso à sua mãe. Mas o resultado é que a sua fé, ela é honrada, e depois de tanto tempo ele recebe essa autorização, porque a mãe começa a ver a transformação dentro de casa. E ele é batizado. E esse menino está aqui hoje, é o Gui. Levanta a mão aí, Gui. O que faz de um aluno de medicina alguém que carrega a presença no lugar, e numa apresentação falando sobre diarreia, terminar a apresentação e o seu professor chegar e falar assim: cara, eu não sei o que está acontecendo, mas tem algo diferente em você que está me atraindo. Estou sentindo algo diferente. Por quê? Porque esse jovem carregava a presença de Deus. Nós temos um point lá dentro da faculdade, os professores estavam indo para receber orações. Nós já tivemos atraso nas aulas porque o professor estava orando com a gente. E esse menino do trabalho da diarreia, que fez a presença tocar alguém lá, é o Lucas. Levanta a mão aí, Lucas. Vocês acham que eu vou deixar um estudo de uma universidade definir a geração que eu estou pastoreando? Ah, não. Isso me define. Esse testemunho me define. Esses testemunhos mostram quem é o meu Deus e o que nós cremos da parte da nossa juventude. Nós poderíamos citar vários exemplos. Mateusão também, primeiro a ser alcançado na sua casa, está lá servindo a gente, sendo exemplo. Luan, os pais pastores, se desviou, quase não voltou. Menino que na sua adolescência já pregava nas escolas, pregava para os seus amigos. Aquele que arrastou uma galera, chegou até a montar um grupo que se tornou uma igreja depois, mas se desviou, e depois de ter um encontro genuíno com o Senhor, depois de ser resgatado por meio de pessoas, está aqui com a gente hoje, servindo ao Senhor mais intensamente. A gente tem tantos testemunhos, mas o que eu queria falar para vocês é isso. Quem te define, se vocês estão no ano da expansão, como palavra profética, você precisa ter uma expansão na sua mente. E o que expande a sua mente é o conhecimento da palavra. Romanos, capítulo 12, versículo 2 diz: não se conformem com o padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita, maravilhosa vontade de Deus. Quem prova da vontade de Deus, quem anda debaixo da vontade de Deus, vai saber como que é maravilhoso. Então aqui, começa aqui, expanda sua mente. A fé vem pelo ouvir a palavra. É isso que nós lemos nas Escrituras. Isso está em Romanos 10, 17. E eu creio que o Senhor está nos chamando para esse tempo de profundidade nas Escrituras. Eu creio em um avivamento na palavra e pela palavra. Eu creio em jovens apaixonados pelas Escrituras, adolescentes sendo visitados pelo Espírito Santo, lendo as páginas da sua Bíblia, sendo encontrados pelo autor das Escrituras. E é isso que vai fazer a gente mudar esse quadro. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus.